E voltamos a falar sobre eleições. Mais de 108 milhões de brasileiros foram às urnas nesse domingo. Vamos conversar novamente com a repórter Fernanda Porto. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Galton. Voltando a falar sobre eleições 2018, em entrevista coletiva, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, destacou que tudo ocorreu dentro da normalidade nesse domingo de votação, sem nenhum registro de crime grave e em pleno funcionamento das urnas eletrônicas. No resultado do primeiro turno, como a gente já disse, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ficou com 46% dos votos válidos. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, ficou com 29%. Vamos ver agora o balanço das eleições desse domingo. No domingo das eleições, as portas do Tribunal Superior Eleitoral ficaram abertas para o Brasil e para o mundo. Observadores da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e visitantes internacionais independentes conheceram por dentro boa parte do aparato legal e operacional a serviço da democracia. A cobertura jornalística foi ampla e irrestrita. Os testes de segurança em tecnologia, abertos ao público e aos partidos políticos, confirmaram a integridade e a autenticidade do sistema de voto eletrônico, totalmente desenvolvido por especialistas da Justiça Eleitoral brasileira. Denúncias de supostas fraudes nas urnas foram rapidamente esclarecidas. Supremo Tribunal Federal, TSE e todos os 27 tribunais regionais eleitorais fizeram o dever de casa. Ao fim do dia, a República Brasileira se mostrou sólida, pautada pela maturidade na relação entre as instituições. E a vontade do eleitor, mais uma vez, prevaleceu no país. As nossas eleições de 2018, quanto a esta primeira etapa, decorreram em todo o Brasil com a normalidade esperada, tendo a Justiça Eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano, com o zelo dos seus servidores e a entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Hoje o brasileiro já acordou sabendo quem foi e quem não foi eleito e quais são as disputas adiadas para o segundo turno. Se não fosse pela urna eletrônica, este dia seguinte ainda seria marcado por dúvidas e desconfianças. Ao longo da votação de primeiro turno, vídeos levantando suspeitas sobre a confiabilidade da eleição informatizada chegaram ao conhecimento do TSE. Mas investigações demonstraram que a preocupação dos brasileiros não deve ser com o sistema eleitoral, mas sim com a disseminação das fake news. De fato, houve esta intercorrência. Nós pedimos, inclusive eu hoje me dirigi ao Centro Integrado de Comando e Controle ligado ao Ministério da Segurança, diretamente ao ministro Raul Jungmann, pedindo que fossem verificadas e se apurasse a autoria, inclusive a própria existência. O que se concluiu e que me foi passado é que se trata de uma montagem. Ao todo, foram preparadas 454.493 urnas para votação, 4.077 urnas para recepção de justificativa e 67.353 urnas de contingência. As substituições dos equipamentos que apresentaram algum defeito não chegaram a 1% do total. E para conversar sobre eleições, convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Matheus Pimenta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Doutor, como avaliar esse primeiro dia, esse primeiro turno? É um país continental, é uma eleição enorme, mas a gente já tem praticamente todos os votos apurados. Com certeza. As eleições dão um recado muito claro a todos, que é a população está insatisfeita com a classe política. Tivemos um cenário absolutamente diverso do que se costuma, com a presença muito forte dos outsiders. Por exemplo, tivemos o Partido Novo, que elegeu 8 deputados federais. Aqui no Distrito Federal temos um candidato a governo que se isola na liderança, vai para o segundo turno com grande folga, é uma pessoa também fora da política, é um advogado, e também vem se isolando. Então, a população mostra que realmente está insatisfeita com a classe política e que busca renovação do cenário político.
Agora, tivemos uma peculiaridade também nessas eleições, foi a primeira eleição sem o financiamento de empresas, né, nas campanhas políticas. Tivemos um reflexo positivo? Tivemos sim. A ideia por trás da proibição do financiamento empresarial de campanha é sempre evitar que se gere um sistema de troca entre parlamento e setor privado, empresas. Mas é necessário sempre se pontuar que a prestação de contas, o sistema de prestação de contas, todo o controle das contas eleitorais deve também estar sempre atento para o que vem, para evitar que, por exemplo, o empresário, que ao fim e ao cabo é uma pessoa física, se utilize essa proibição da empresa e passe o dinheiro por outra via, que é pelo bolso dele. Então, é necessário sempre que a Justiça Eleitoral se atente ao controle das contas eleitorais para que essa proibição por empresas, de doação por empresas, não fique apenas no papel e realmente surta efeitos positivos no pleito. 3 estados e o Distrito Federal vão ter o segundo turno. Qual a dica para o eleitor? Porque a partir de hoje começa então o segundo turno. O tempo é curto, são 3 semanas, mas dá para aprender mais sobre os candidatos que passaram para essa nova etapa. Sem dúvida. A partir de hoje, às 17 horas, as campanhas já voltam normalmente. A partir do dia 12, o horário gratuito de rádio e TV também volta ao ar. E o grande recado para a população é o de sempre, que as pessoas se informem sobre os candidatos, se informem sobre as propostas de governo, leiam todo o plano de governo, para que faça a sua escolha da forma mais fundamentada possível e de acordo com seus ideais. Agora, Matheus, quem não votou e não justificou no primeiro turno, pode fazer isso no segundo? Com certeza, são momentos distintos, os 2 turnos são completamente independentes, a pessoa que não votou deve justificar o seu voto, se não votou, pode votar no segundo, se não votou nos 2, deve justificar nos 2, então são momentos distintos e, em caso de ausência, deve ser justificado também separadamente. Ok, Matheus Pimenta, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Obrigado. Foi um prazer.